Afinal, o pai do Inuyasha e do Sesshomaru era tão poderoso assim ou não? Se você quer entender tudo sobre Ino no Taisho, o grande general cão demônio, continua nesse vídeo até o final porque a gente vai trazer muita informação. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, o pai do Inuyasha, aquele que deixou uma série de problemas para os filhos resolverem, mas também deixou ali dois presentinhos bem legais, duas espadas de herança. Então se você não é inscrito no canal, eu já vou pedir para você se inscrever desde já, porque aqui a gente tem vários conteúdos sobre animes e a gente vem falando bastante aí sobre Hanyo no Yashahime, a nova animação que é a continuação de Inuyasha e está trazendo a história das filhas dos protagonistas da série clássica. E se você quer mais desse conteúdo, não esquece de dar o seu like no vídeo e também de comentar o que você achou, críticas, sugestões, opiniões, é tudo válido contanto que tenha respeito. Lembrando que esse vídeo aqui foi votação do pessoal lá no Instagram. E vamos logo para a primeira informação que gera muita discussão no fandom, que é justamente o nome de Ino no Taisho. Como a maioria de vocês pode ter visto, na animação a gente tem por diversas vezes a menção ao nome Ino no Taisho, mas na verdade esse não é o nome dele, isso é apenas um título. O título de Grande Cão General ou Grande Cão Demônio, sendo Ino no Taisho ou até mesmo Ino no Daiokai, que era um título ali que o pai do Inuyasha e do Sesshomaru carregava por conta do seu poder e imponência, que era bem respeitado na época dele. Mas o nome oficial dele nunca foi revelado oficialmente. Ou será que foi? Toga é um nome, e talvez a pronúncia possa estar um pouquinho errada, mas Toga é um nome que foi escolhido para ser colocado nesse personagem lá no filme 3, o único filme onde ele aparece na sua forma humana. E aí talvez vocês estejam me dizendo agora, Avalon, eu assisti aquele filme do começo ao fim e não vi esse nome. Pois é, pessoal, a verdade é que esse nome foi cortado da edição final. Mas no material promocional, inclusive no próprio trailer que estava sendo divulgado lá no Japão antes da estreia do filme, a gente tinha a menção ao personagem referindo-se ao nome de Toga. Inclusive esse nome também estava no script do filme, mas por alguma razão ele não foi apresentado oficialmente. Então, se eles quiserem um dia mudar, eles podem, porque não há nada dentro da obra que oficialize o nome dele como Toga. E afinal, quem foi ele? Ele foi um grande Dai Yokai, ou seja, um yokai cão muito poderoso e o mais poderoso de sua espécie, conforme foi dito lá no filme 3. E ele foi pai de Sesshomaru e de Inuyasha, um yokai completo e um Hanyo, um meio yokai. Ele possuía 3 poderosas espadas, sendo elas Tessaiga e Tenseiga, duas feitas a partir do seu canino pelo espadachim Totosai e a terceira sendo a Sounga, que possui uma origem desconhecida e que já era pertencente a ele antes mesmo da criação da Tessaiga e da Tenseiga. Para quem assistiu o filme 3, ou para quem não assistiu aí, pequeno spoiler, mas a Sounga possui um grande espírito demoníaco muito poderoso que nem o Inuyasha foi capaz de controlar. Mas Toga era tão forte que podia dominar esse espírito, semelhante ao que acontece com o Sesshomaru e a Toukijin, mas a gente não sabe se o Sesshomaru teria poder suficiente para dominar a Sounga, porque isso não aconteceu no filme. O que vocês acham a respeito? Comentem aí. Antes de falecer, Toga deixou um testamento, uma ordem para que os seus amigos Totosai, Saya e Miyuga deixassem a espada Tenseiga para o seu filho mais velho e a espada Tessaiga para o seu filho mais novo, mas nada disseram a respeito da Sounga, e foi por isso que Saya acabou justamente selando ela por mais de 500 anos, como a gente vê lá no filme 3. Sesshomaru é fruto da união de Toga com uma yokai completa da mesma raça, que a gente conhece lá no arco final de Inuyasha, se eu não me engano lá pelo episódio 9 de Kanketsu Ren, e após já possuir esse yokai completo como filho, ele acabou se apaixonando por uma princesa humana chamada Izayoi, com quem teve um filho, Hanyo, que é justamente Inuyasha. Ao longo da sua vida, Ino no Taisho, ou Toga, enfrentou diversos yokais poderosos, dentre eles Yoga, que era o pai de Menomaru, o grande vilão do primeiro filme, e que tentou invadir o Japão 200 anos atrás, e também Ryukotsusei, o grande yokai dragão que a gente conhece lá na série clássica e que foi o responsável por causar uma ferida fatal em Toga
Antes de ser derrotado completamente, Toga conseguiu selar Ryuko Tsusei, mas ele foi ferido fatalmente e foi justamente esse ferimento que resultou na sua morte quando ele, em busca de salvar Izayoi, que tinha acabado de ser assassinada por Takemaru em seu castelo, acabou enfrentando ele. Então a gente vê justamente no filme 3, bem no comecinho, que o Toga, ainda ferido por ter batalhado com Ryuko Tsusei, foi salvar a Izayoi, salvou ela e seu filho Inuyasha, fez com que eles conseguissem escapar de Takemaru e então se colocou em enfrentá-lo. Aí fica um pouquinho aberto, porque na obra canônica, no mangá e no anime, a gente tinha ali a ideia de que o Toga faleceu por conta dos ferimentos que o Ryuko Tsusei causaram nele. Mas o filme acaba com o castelo pegando fogo e desmoronando enquanto o Toga batalha com Takemaru e pode dar uma interpretação aí de que talvez ele tenha falecido nessa batalha. Eu particularmente acho difícil. Eu acredito que eles apenas incluíram essa batalha com Takemaru, mas ela não foi a principal motivação pela qual o Toga faleceu. Ele realmente faleceu porque ele estava muito ferido pelas feridas do Ryuko Tsusei, e ele apenas neste intervalo, antes de vir a falecer, preferiu então perder o resto do seu tempo de vida salvando a pessoa que ele amava e o seu mais novo filho e impedindo que o Takemaru conseguisse ir atrás deles. Então, ao meu ver, foi isso que aconteceu, tá? Ele não faleceu naquela luta com o Takemaru, ele simplesmente já estava morrendo mesmo e ele preferiu então garantir que a sua amada e o seu filho permanecessem vivos, nem que esse fosse o último ato que ele tivesse em vida. O design do Toga foi um design desenhado pela própria Rumiko Takahashi, embora nunca tenha aparecido no mangá ou nenhuma obra canônica, ele está presente no filme 3 e foi desenhado por ela, igual a gente pôde ver em uma edição lá da Shonen Sunday, que é uma revista que está sempre publicando novidades aí sobre a franquia Inuyasha, inclusive recentemente vem publicando alguns designs ali e uma ilustração que saiu das princesas Hanyo com o Inuyasha e Sesshomaru, então é super confiável. A Rumiko Takahashi normalmente publica ali alguns desenhos dela nessa revista mesmo. Então, independentemente da história do terceiro filme ser canon ou não, o design vocês podem ter por certo que foi desenhado pela própria Rumiko, assim como vários filmes antigos de anime tinham ali os designs desenhados pelos próprios criadores. Recentemente, e aí eu tô falando pra quem tá acompanhando o Hanyo e assistiu o episódio 4, a gente descobriu que além de Ryoga, Menomaru e do próprio Ryuko Tsusei, Inu no Taisho, ou Toga, teve um outro inimigo que era Kirin-Maru, um yokai tão poderoso quanto o próprio Toga e que era responsável por governar as terras do leste. E aí eu achei bem interessante aqui, vou fazer um adendo só a respeito da história do Inu no Taisho, justamente porque essa ideia, e talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que os fãs chamam muito o Inu no Taisho como o Senhor das Terras Ocidentais ou o Senhor das Terras do Oeste, nasceu justamente pelos próprios fãs. Não existe nenhum material promocional, ou mangá, ou anime, ou filmes que se refiram a ele dessa forma. Mas foi uma nomenclatura que foi crescendo aqui dentro do fandom, que eu não consegui encontrar a origem e que provavelmente foi aí abraçada pela produção do anime de Hanyo, porque eles usaram tanto essa ideia de que o Toga era o responsável pelas terras ocidentais, que agora nós temos então o responsável pelas terras orientais. E talvez isso é mero achismo meu, essa ideia de que o Toga é responsável pelas terras do oeste tenha nascido justamente porque lá no filme 1 é dito que o Ryoga tenta invadir as terras do Japão. Então deve ter nascido daí essa confusão de leste, oeste, oriental, como se alguém que fosse da outra região pudesse tentar invadir a região em que o Toga era responsável. Mas basicamente isso é tudo que a gente tem de oficial, de canônico ou não canônico, mas que pode ser aproveitado pela franquia Hanyo e pela própria franquia Inuyasha. Mas aí eu vou fazer um questionamento com vocês, que era justamente o que eu queria discutir nesse vídeo. A gente sabe que Toga está realmente envolvido na trama de Hanyo no Yashahime, e eu já tinha dito isso alguns vídeos atrás, porque o desenho dele está dentro do script do volume do episódio 6, então a gente deve ter novidades lá no episódio 6 sobre ele. Inclusive é o desenho que a própria Rumiko fez, é aquela arte que vai ser permanecida, vai ser mantida, então a gente tem chance de repente ver ele dentro do anime pela primeira vez na forma humanoide.
Mas vocês acham mesmo que o Toga ele era tão poderoso assim? Afinal, tanto o Sesshomaru quanto o Inuyasha conseguiram superar o seu pai. E se a gente for olhar um histórico, por mais que ele tenha derrotado yokais poderosos como o Ryoga, ele ainda acabou deixando o Ryuko Tsusei vivo e também aí não conseguiu superar esse Kirin Maru que a gente vai descobrir ainda o nível da força. Eu tô trazendo essa discussão aqui mais no sentido de brincar com vocês, mas uma crítica minha, e não em relação à força do Toga em si, mas é que eu acredito que na verdade não é apenas o poder dele de yokai que é tão poderoso. Toga provavelmente acabou sendo muito respeitado enquanto yokai por conta das suas 3 espadas, porque mesmo antes de possuir Tessaiga e Tenseiga, ele já era detentor da Sounga, que para quem assistiu o filme 3 sabe que é uma espada muito poderosa. Então é claro que o Toga tinha-se um grande poder, afinal senão ele não conseguiria dominar o espírito maligno da Songa, mas a gente pode deduzir aí que provavelmente ele era muito mais forte na sua forma humanoide, manejando as 3 espadas, do que na sua forma canina, que provavelmente é a forma que ele usou para enfrentar o Ryuko Tsusei, afinal a gente via ali uma das garras dele perfurando o coração do grande dragão. E talvez tenha sido esse o erro dele ao enfrentar o dragão que custou a sua própria vida. Porque se ele tivesse usado uma onda explosiva contra o Ryuko Tsusei, talvez ele tivesse tido um destino igual ao do Inuyasha, não é mesmo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, todas as informações que a gente tem sobre o Toga. O resto aí é fanfic de fã, mas vocês podem aí comentar alguma coisa, de repente eu tenha deixado passar, e se tiver alguma coisa mesmo eu coloco aqui nos comentários fixados. Um grande abraço e até mais.